Bom, hoje quase todo mundo tem redes sociais. Muitas pessoas ficam dependentes delas e isso pode ser um problema. O que postar, como não se expor e até mesmo evitar o risco de ser bloqueado. Sobre este assunto a gente conversa agora com a psicóloga Lala Fonseca. Seja muito bem-vinda. Um bom dia, Lala. Bom dia! Fico muito feliz de estar por aqui na Jovem Pan. A gente fica feliz em recebê-la por aqui. Lala, qual o maior problema aí do uso das redes sociais? O que isso pode causar no nosso dia a dia, na vida das pessoas, quando ele é excessivo? Olha só, né? Na realidade é muito complicado quando a gente fala de a possibilidade de abandonar as redes sociais e o uso excessivo, né? Porque a gente fica, né, levemente dependente e é quimicamente dependente mesmo da dopamina que gera, né, quando a gente recebe um like, quando uma pessoa passa a seguir a gente, quando a gente posta um conteúdo que engajou, que as pessoas gostaram, e até a sensação de ser respondido, né, você manda uma mensagem para aquela pessoa te responde, então é uma sensação extremamente agradável, e é fácil ficar viciado nela. Muito bem, para essa entrevista a gente conta também com o Diogo Schelp, nosso comentarista. Diogo, a sua pergunta. Doutora, falando sobre educação digital, sobre crianças ou pré-adolescentes, né, que estão entrando nesse mundo, né, um grande desafio. Muitas vezes é inviável deixar um pré-adolescente sem o celular, por exemplo, porque os pais precisam se comunicar com a criança. Por outro lado, ali é uma janela para esse mundo digital e para aplicativos e para conteúdos sobre os quais os pais não têm controle, mesmo com as ferramentas que existem, que sempre são falhas. Como fazer, né, encontrar esse meio termo, esse equilíbrio com as crianças ou pré-adolescentes? É muito delicado, né? Porque a gente não consegue privar, né? E a gente também não consegue se privar do uso da rede social. A gente se sente por fora, se você não tem uma rede específica, se você, né, não faz parte daquela rede de mensagens, de um WhatsApp, de um Instagram, você se sente por fora. Então, você não consegue tirar um adolescente também desse acesso. E eles vão utilizar, né, o YouTube, vão utilizar todas as redes sociais, e isso pode ser uma porta de acesso para questões delicadas, né? Então, o que eu traria para os pais nesse momento é como... em qualquer época, é o diálogo extremamente aberto, né? Você não sabe com quem seu filho pode estar andando, então é você que tem que passar os ensinamentos, né, do que deve acontecer, e você tem que confiar na sua educação. Então, o que ele está vendo, você tem que explicar para ele que isso pode fazer mal para ele, que isso faz mal para ele, que tem pessoas do outro lado que não estão preocupadas com o bem-estar dele e como fica a cabecinha dele, né? Então, o processo de ter um grande amigo ou acompanhar em terapia ou estar sempre muito próximo conversando, ter um tio, ter uma tia, ter uma madrinha, né, que esteja próxima desse adolescente, tentando acessá-lo e conversar, por isso que às vezes acaba sendo difícil e os pais colocam na terapia mesmo, né, porque fica um diálogo um pouco mais aberto e a criança se sente, o adolescente, confiante para falar o que está acontecendo, porque se os pais repreendem completamente, ele só não vai se abrir mais. Tem um estudo aí feito por uma instituição de saúde do Reino Unido, junto com um aspecto de saúde para os jovens, que aponta que algumas redes sociais são benéficas, outras são prejudiciais. E entre as benéficas está aqui o YouTube, entre as que prejudicam o desempenho dos jovens estão Instagram e Snapchat. Você concorda com essa avaliação? Olha só. O que a gente pode trazer? Depende muito do conteúdo que está sendo visto, né? O YouTube pode não ser benéfico? Pode, depende do que essa criança, esse adolescente está assistindo. Um conteúdo do Instagram, do TikTok, né, dessas redes sociais, ele poderia ser positivo? Poderia, né? Minha própria rede social, eu ensino diversas técnicas para as pessoas lidarem com as suas ansiedades da vida. Então, poderia ser? Poderia. A gente encontra o mal em qualquer parte, não é? Então, é uma boa análise do que faz bem, né? Pode ser que nós mesmos, adolescentes, adultos, a gente se compara muito. A gente não vê velório
nas redes sociais, alguém vê velório nas redes sociais, isso não acontece. Por que isso efetivamente não acontece? Porque ninguém mostra o lado negativo. Então imagina, um adolescente que está em desenvolvimento, está desenvolvendo a sua autoestima, começa a se comparar e vê que é extremamente florido o Dia das Pessoas, o convívio com as famílias é maravilhoso, mas eu, como psicóloga, atendo os pacientes e eu vejo, eles postam, né, eles me seguem, eles postam os conteúdos felizes em família, mas pelo outro lado está trazendo, olha, minha mãe ficou me comparando com a minha irmã o tempo inteiro. Então, a gente não mostra esse outro lado dos nossos desconfortos, e quando a gente se compara, a gente fala assim, só eu sou sozinho, só eu, ninguém me compreende, entendeu? Então, o adolescente tem a autoestima um pouco mais fragilizada, um pouco mais inseguro de si. Não estou falando que os adultos não se sentem dessa forma. Bom, Lala, a gente viu aí na reportagem, estresse, trabalho intenso, preocupação com a família são as principais questões desses policiais. E é um número muito grande, né? 20% tem problemas de saúde. E, na realidade, o tratamento psicológico não faz parte, né, da vida das pessoas em geral, né? Os policiais, né, acho que, na realidade, a gente deveria, para aprender a lidar com as nossas próprias questões de uma forma preventiva mesmo, né? Não apenas quando a gente já está num quadro de ansiedade, quando a gente está num quadro de síndrome do pânico, como ele mencionou, a gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias questões antes que elas aconteçam. Então, se a gente já está com o copo meio vazio, quando a gente se depara com uma situação extremamente delicada, o copo não transborda, o copo tem espaço para encher. E aí o estresse não acumula e aí a gente vai se sentindo tranquilo, né? O próprio burnout que ele falou. Tem várias situações que a pessoa se sente culpada, se sente incompetente, se sente, né, sente que não fez um bom trabalho ali, que poderia ter prevenido uma situação. Imagina a culpa que um policial pode sentir naquela situação, né? E aí ele se depara com uma realidade totalmente diferente do que ele aprendeu na vida dele. E aí é um choque cultural, né? Um conflito interno. E aí quando ele leva para a família dele, o que eu ensino para minha família? O risco que existe na rua, que é uma coisa que se torna banal, né? Se torna comum. E eu preciso lidar de uma forma comum, porque se eu não lidar de uma forma comum, fica extremamente doloroso para mim. Então, eu tenho que ter uma frieza para lidar com a situação, por mais que eu não concorde. Olha o conflito interno. E aí eu falo, bom, então eu vou ter que proteger minha família, porque tem esse crime acontecendo, aquele crime acontecendo, está acontecendo um monte de mudança. O que a gente faz na nossa vida? Hora certa agora, 11h10. Voltamos a falar com a psicóloga Lala Fonseca. Lala, a gente viu aí muitas pessoas sendo bloqueadas, aí alguns parlamentares nessa semana. Eu gostaria de saber de você qual é o comportamento que se deve ter na rede social. O que a gente pode postar, o que não deve, quais são as regras de bom senso? Olha só, é muito delicado, né, essa questão, porque eu vejo pessoas efetivamente, porque alguém postou algo, só porque essa pessoa defende esse lado político, eu não concordo com o ponto de vista dela, então eu vou deixar de segui-la, né? Então eu diria, realmente, você precisa priorizar a sua opinião, você precisa fazer com que ela valha para as outras pessoas, você não consegue abrir mão, né? Você não pode conviver com a verdade de uma outra pessoa. Porque assim, postar, o que você deve postar, né? O seu posicionamento político, efetivamente, e depende da forma que você faz isso, muitas vezes parece uma crítica ao outro lado. Então, acaba se tornando uma ofensa para a pessoa, e aí essa pessoa acaba sendo cancelada. Então, eu diria, por que a gente não pode ser neutro em algumas opiniões e também, né, aceitar a crítica e a opinião do outro? Se até Jesus Cristo foi cancelado, né? E no século XV as pessoas iam para assistir ali aqueles shows de tortura que existiam. Então, por quê, né? Isso causa um certo gosto pelas pessoas assistirem. Então, se manter neutro, eu diria que seria a melhor opção para um convívio saudável. Não são todos que vão concordar com a sua opinião. Claro que não deveria estar acontecendo aí isso, né? A população está, cada dia que passa, mais intolerante. Nós estamos cada dia mais intolerantes, a gente não consegue nem ouvir o outro falar direito. Então, a gente vai tolerar uma opinião diferente da nossa? Tá difícil? Depende, você quer ser cancelado ou não, né? Parece que qualquer coisa que a gente fala, a gente pode ser cancelado.
A gente agradece a entrevista com a psicóloga Lala Fonseca. Obrigada, Lala. Um bom dia, uma ótima semana para você. Uma ótima semana a todos. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Tchau. Agradecemos também a Diogo Schelp. Tchau, Diogo. Amanhã tem mais aqui. Sua presença aqui a gente aguarda no Jornal da Manhã, segunda edição. Até amanhã. Até amanhã.